Quem nunca ficou diante de uma página em branco sem saber por onde começar a colocar as ideias no papel? Ou no computador, né? Modo de dizer. Os candidatos ao Enem não têm essa chance, tem que fazer. E para conseguir uma vaga nas universidades públicas ou privadas, precisam passar primeiro pela redação. E é sobre ela que a gente conversa agora com a Gabriela de Araújo Carvalho, que é professora de redação já há 10 anos. Professora, né? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigada por nos atender. Gabriela, vamos começar explicando um pouquinho esse tipo de texto, né, que é exigido lá no Enem, na redação do Enem, que é o dissertativo argumentativo. E assim, ele acaba ficando meio que um bicho-papão nas nossas vidas, porque a gente não usa no dia a dia ele, né? Você jamais escreve um e-mail dissertativo argumentativo, por exemplo. Então, ele é um gênero muito controverso, né? Justamente por não estar no dia a dia e tal. Algumas pessoas até vão falar que não é um gênero textual, tipo uma notícia, esses textos que a gente encontra no dia a dia, mas ele é como se fosse um filho mais novo dos textos que a gente encontra no meio acadêmico depois. Então, a dissertação de vestibular, ela é a filha mais nova da dissertação de mestrado, da tese de doutorado, e por isso ela tem um caráter investigativo. Então, quando se pede uma argumentação, por exemplo, o que está sendo exigido é que o candidato olhe para o mundo lá fora e que ele seja capaz de criar hipóteses, que ele seja capaz de problematizar. Então, parece um texto muito forjado, assim, de um ambiente muito formal, mas na verdade ele é um texto investigativo, é um texto científico, é um texto que se pretende analítico, né? Então, e nesse caso ele aceita a opinião, Gabriela? Você pode opinar e até usar exemplos do dia a dia para tentar se sair melhor ali na redação? Eu faria uma diferenciação, ela não é muito, sei lá, fixa dentre as teorias de texto em geral, tá? Mas eu faria uma diferenciação só para dar para entender entre opinião e ponto de vista. Opinião a gente pode entender como um posicionamento subjetivo. Então é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso. E isso é um pouco difícil de sustentar, né, argumentativamente. Porque se eu falar para você que eu acho o Brad Pitt bonito, por exemplo, eu não tenho como te sustentar isso, como te provar, nem você tem como questionar, falar assim, eu acho que você não acha, não. Então, isso seria opinião. Agora, ponto de vista é quando eu localizo um fenômeno dentro de uma estrutura social. Então, eu ia te falar, por exemplo, que existe um padrão de beleza demarcado e isso faz com que homens como Brad Pitt, que são loiros, de olhos azuis e tal, sejam considerados o padrão dentro de uma sociedade. E a tendência é que os indivíduos achem no então bonito. Eu localizei esse fenômeno no social, percebe? E aí eu consigo te sustentar. Falar, olha, eu vejo as capas de revista, eu vejo as propagandas, eu vejo como esse padrão de beleza é construído, eu vejo como os indivíduos tendem sim a aceitar mais um padrão de beleza do que outro. E aí entra no campo daquilo que pode ser problematizado. Então, tem espaço para um ponto de vista, para, por exemplo, a estruturação de relações. Então, quais são as causas, quais são as consequências de um fenômeno, tal. Mas isso aí não é também motivo para que muitos alunos se percam no momento em que eles tentam defender pontos de vista e acabam trazendo múltiplas visões e aí se perde todo e nem sabe mais o que estava escrevendo? E também para usar algumas coisas de muleta, né? Por exemplo, se eu falo que o egoísmo é inerente à sociedade. Isso é subjetivo, é o que eu acho, é o que eu sinto. Como é que eu comprovo isso? Então, eu acho que esse é um cuidado importante, assim. Talvez uma coisa que pode ajudar bastante é ter uma estruturazinha meio já pensada para a prova. Não quadrada, não isso, não é uma fórmula de bolo, né? Não é fórmula. É receita de bolo. Mas pensar, por exemplo, eu vou encarar um problema ali no Enem. O Enem é sempre um problema, né? Que vai precisar ser resolvido numa proposta de intervenção depois. E aí pensar o que mantém esse problema acontecendo. Ao invés de ir para uma causa histórica também, lá atrás, e se perder, às vezes, na localização histórica, pensar o que mantém esse problema acontecendo. E isso eu vou ter que defender. A partir do momento que eu escolho uma causa, uma ou mais causas, eu já estou me posicionando, porque outra pessoa, olhando para o mesmo problema, poderia atribuir outras causas, né? E quais as consequências. Gabriela... Pensando em Enem... Claro. Pensando em Enem, essas consequências precisam estar muito interligadas aos direitos humanos. Então, é um problema porque fere os direitos humanos nessa e naquela medida, né? Então, acho que esse desenvolvimento pode ajudar bastante.
Tá, e aí pensando nos estilos com os quais a gente se depara no dia a dia, né? O editorial ou os editoriais de jornais em especial, seriam boas referências para a pessoa criar esse padrão e até essa espinha dorsal que você está falando aí do texto? Seriam, mas eu não vejo como 100% iguais, assim, porque a dissertação tem um negócio super chato, assim, super teórico, que é a ideia de um leitor universal. O editorial, quando a gente está fazendo um texto para um jornal, a gente pressupõe o tipo de leitor, ou, enfim, que a publicação, revista, jornal tenha, né? Na dissertação de vestibular, é uma exigência um pouco cruel até com os candidatos de imaginar um leitor qualquer que precisaria acompanhar aquelas ideias. E nesse caso a banca, né? É que o corretor, ele funcionaria como um mediador, sabe? O papel do corretor do vestibular é ver se aquele texto que a pessoa está produzindo é adequado para um leitor universal, sabe? Então, não dá para pensar, eu estou escrevendo para o corretor, então, por exemplo, eu vou usar um filósofo, eu não preciso nem dizer quem é, porque se a pessoa é corretor de redação, ele sabe quem é. Não necessariamente. Ele está ali para avaliar. Putz, você citou o Freud, por exemplo, que é um pensador conhecido, precisa me dizer mais ou menos quem ele é, né? Porque você está citando, porque esse texto precisa ser compreendido por outras pessoas. Por várias então, pessoas. Então, o editorial, assim, é parecido. Mas então, Gabriela, não queria deixar de perguntar essa dica para você. Se não editorial, que outro texto se assemelha mais à ideia, né, de introdução, um desenvolvimento e uma conclusão? Olha, o que eu recomendo para os meus alunos, eu acho que é uma recomendação meio universal, para aprender dissertação de vestibular, conheça outras dissertações de vestibular. Então, não sei se tem dentro dos textos que a gente encontra na mídia comum, se a gente encontra pares, sabe? Porque foi o que eu falei, a dissertação ela é a filha mais nova de uma dissertação de mestrado. Então, para uma pessoa que tem já o conhecimento acadêmico, às vezes a pessoa está fazendo o segundo curso, o terceiro curso, não sei, de pressão do vestibular mais velha, esse texto começa a ficar mais familiar. E o que não falta são exemplos aí, né? Se você der um Google, você já chega em boas redações do Enem, né? Não vai pegar a redação ruim, gente. Peguem a redação boa, aquela que tirou quase nota 1000, né? 900 e tanto lá. Tem várias nota 1000 disponíveis. Dá para procurar na internet que acha redação nota 1000 Enem, tá lá. Redação nota 1000, viu? Gabriela deu a dica certa aqui. Para a gente finalizar, que competências são avaliadas ali na redação? Tá, são 5 competências, cada uma vale 200 pontos e é isso que soma os 1000 pontos. A competência 1, ela vai avaliar norma culta, escolhas lexicais, então os aspectos de linguagem formal, tá? O Enem é bem criterioso em relação à norma culta, então é uma das competências que mais tira nota, tá? Geralmente, assim, estatisticamente, as pessoas pedem bastante nota aí. A competência 2, ela avalia se o texto é uma dissertação, se está dentro do tema e se tem referências externas. Então, essas referências externas podem ser história, literatura, às vezes uma música que você ouviu e acha que encaixa com o tema, tranquilo também. O que o corretor vai reparar ali é se o candidato percebeu uma relação entre o tema e outras coisas que ele tem de repertório, independentemente da qualidade, da erudição desse repertório, tá? A competência 3 vai avaliar tese, ponto de vista, argumentação, a sustentação desses argumentos. Então, a qualidade da argumentação ela está toda na competência 3, tá? E se avalia também na competência 3, principalmente a partir desse ano com mudanças da banca, se a proposta de intervenção está relacionada ao conteúdo. Então, as coisas precisam estar casadinhas e é nesse critério que esse casamento está sendo avaliado, a estrutura e a coesão. A competência 4... ela avalia coesão, mas uma coesão mais micro. Então, ela vai olhar conectivos. Quais foram as palavras que a gente escolheu para ligar uma frase à outra. Então, um mas, um porém, um entretanto. Além disso, conectivos em geral. Tá. É importante variedade, então cuidado para não repetir conectivos. E, preferencialmente, para o Enem, eu começaria a frase com eles. Colocá-los em evidência, acho que para esse tipo de prova é importante, porque está sendo avaliado por isso. E a última competência, que é talvez junto com a competência 1, é das que mais tiram nota, é a competência 5, que está avaliando proposta de intervenção. Então é importante ter um agente, uma ação, então quem vai fazer o quê, o modo ou o meio como essa ação vai ser executada e a finalidade. Então quem vai fazer o quê, como e por quê. Ou seja, buscar soluções, né? Que é isso, que é disso que a gente está falando também. Porque o Enem geralmente pega assuntos assim mais que estão bombando na mídia, como se diz, né? O ano passado, se não me engano, foi intolerância religiosa, né? Isso. E aí esse ano aí vamos aguardar o que vem por aí. Já foi violência contra a mulher, né?
E é bacana Sim. a gente estar por dentro e ter opiniões. Isso faz a diferença. Sim. Opiniões argumentativas, né, Gabriela? Sim, pontos de vista. Pontos de vista. Muito bem, muito obrigada mais uma vez por termos atendido, viu? Imagina, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bom, rapidinho, queria lembrar aqui, né, que esse ano o Enem, ele vai acontecer em 2 sábados consecutivos, que é dia 5 de novembro e depois no outro sábado. Então, fica atento, porque a redação é no primeiro sábado, conta quantos dias falta aí e vai lá, corre, fica atualizado, sabendo pontos de vista bem bacana para você se dar bem. Até uma próxima.